celebramos esta Eucaristia por Maria Celeste Lopes, Francisco da Costa Mendes e Generosa de Jesus Gonçalves. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, nos reuniu no amor de Cristo. Irmãs e irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que estáveis mortos pelas faltas e pecados em que viveste outrora, segundo o modo de ser deste mundo e obedecendo ao príncipe do mal, que impera nos ares, este espírito que atua nos homens rebeldes. Todos nós, que também éramos como eles, vivíamos antigamente submetidos aos desejos da nossa carne, satisfazendo os caprichos dos instintos e da imaginação e sendo por natureza filhos da ira como os outros. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça que fostes salvos e com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez sentar nos céus. Assim quis mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da bondade para conosco em Jesus Cristo. De facto, é pela graça que fostes salvos por meio da fé. A salvação não vem de vós, é dom de Deus, não se deve às obras, ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que Deus nos antemão preparou como o caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor criou-nos, pertencemos ao Senhor. O Senhor nos criou, pertencemos ao Senhor. Aclamai o Senhor, terra inteira, servi o Senhor com alegria, vindo a Ele com cânticos de júbilo. O Senhor nos criou, pertencemos ao Senhor. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez, a Ele pertencemos, somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. O Senhor nos criou, pertencemos ao Senhor. Entrai pelas suas portas dando graças, penetrai os seus átrios com um hino de louvor, glorificai-o, bendizei-o e o seu nome. O Senhor nos criou, pertencemos ao Senhor. Porque o Senhor é bom, eterno é a sua misericórdia, a sua fidelidade estende-se de geração em geração. O Senhor nos criou, pertencemos ao Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, meu irmão, que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe:
amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: o campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, minha alma: tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe, insensato: esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, que é de uma epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, diz-nos que nós somos obra de Deus. Nós. E podemos acrescentar: e todas as coisas. E como obra de Deus, diz ele, criados em Jesus Cristo. E mais, por Jesus Cristo, porque fomos criados pela palavra. E Cristo é a palavra de Deus. Depois o Salmo, sublinhando também esta expressão de São Paulo, diz-nos no refrão: o Senhor nos criou, pertencemos ao Senhor. É esta a nossa identidade. Uma pessoa que perca a sua identidade, ou que resolva dizer que não se identifica com nada, é alguém perdido. E é perdido a todos os níveis. Porque nós temos uma história. Nós temos um princípio. Nós identificamos-nos com uma família. Pode ser boa, pode ser má, mas há essa identidade. E é necessário, para a nossa felicidade, nós assumirmos aquilo que somos e assumirmos a nossa história. Porque quem esquece a sua história, estou a falar das pessoas, e mesmo as nações, as comunidades que esquecem a sua história, são pessoas perdidas e são nações perdidas. Porque foi na história que nos concretizamos hoje, que somos aquilo que hoje somos. E a história ajuda-nos a evitar muitas coisas que foram más. É necessário, então, conhecer para que possamos progredir e evoluir. O Evangelho fala-nos da necessidade de cuidarmos de nós e cuidarmos de nós como seres que têm esta identidade com Deus. E temos identidade com Jesus Cristo e por isso somos cristãos. Diz Cristo que a nossa vida não depende da abundância de bens. Veja, não depende da abundância, mas depende dos bens. Não depende do exagero dos bens. Depende de termos o necessário para viver. Porque esta vida é transitória. E a parábola que Cristo conta hoje, do homem que estava bem, mas que naquele ano a sua colheita foi superabundante. Não tinha celeiros, deitou abaixo os velhos, construiu novos
para albergar aquela colheita superabundante. E depois disse ele: agora vais descansar, minha alma. Agora vives o teu descanso. Sabemos que nunca podemos dizer isso. O descanso é necessário. Mas o descanso necessário é o descanso de todos os dias. Porque nós precisamos de pausa. Ou melhor, de pausar. Precisamos de, no trabalho, também termos esse descanso para retomarmos o trabalho com outra energia, com outra vontade. Portanto, o descanso é necessário. Mas não o descanso dizer agora descansa e não fazes nada, já que tens abundância. Só que este ser humano desta parábola pensou apenas na abundância que tinha, nos celeiros novos, pensou no seu futuro, mas não pensou no seu presente, que podia ser um presente acabado ali mesmo. E diz que, naquela noite, ele morreu. De que lhe serviu? Todo aquele trabalho, toda aquela alegria da superabundância, não pensou noutros, pensou só nele, no seu descanso. Valeu alguma coisa? Se ficou sem o, podemos dizer, o corpo biológico para viver esta dimensão, então de nada lhe valeu. Então o que é que Cristo nos propõe? Propõe-nos viver com o necessário. Não naquela ambição desmedida, só ter por ter. De vivermos uma vida apenas a pensar nisto e naquilo e nunca pensamos que no presente podemos não estar a passar fome, mas há pessoas que passam fome. Temos roupa, mas há pessoas que não a têm. Temos habitação, mas há pessoas que passam frio. Às vezes, falta-nos pensar um bocadinho. Agora, o que é mais importante, o ser ou o ter? Fiz muitas vezes e faço muitas vezes esta pergunta. E as pessoas vão por aquela lógica que lhes colocaram na cabeça. O importante é o ser. Então, como é que eles são? Como é que as pessoas são? Como é que eu sou? Se não tiver o mínimo. Sim, eu tive de me alimentar, e alimentar-me quando criança. Tiveram de me vestir. E continuo a alimentar-me. Portanto, eu preciso do ter. O que se fala aqui é do ter fora de tudo o que é a vida normal, ordinária. Agora, é tão importante ter como ser. Porque sem ser não há ter, nem ter se não houver ser. E devemos viver em harmonia com esses termos. Não exagerarmos que um é mais importante que o outro. São os dois importantes. É que devemos colocar os nossos pés bem assentes e saber responder. E responder prestando atenção à vida que nos rodeia. Sim, um ser humano tem a dignidade porque tem a dignidade em si mesmo, mas porque tem. Por isso é necessário o trabalho, é necessário o salário, é um salário digno, um salário justo. E esse salário justo e digno que é para si próprio, para a sua família e para partilhar com os amigos e com os pobres, se necessário. Com as pessoas que muitas vezes não têm. Mas esse salário é justo e digno nessas condições. Agora, se um salário não é justo nem digno, se as pessoas estão a receber abaixo daquilo que é, digamos, se fosse o normal dentro daquela sociedade, estão nos limites da pobreza e fazem malabarismos para chegar ao fim do mês, então esse salário não é justo nem digno. É um salário de miséria. E um salário da miséria. Então é necessário nós equilibrarmos estes termos. As pessoas precisam também de ter, mas não viver nesta dimensão apenas do ter. Mas é que as pessoas, quando de facto não têm, e não têm para o dia-a-dia, em que é que eles vão pensar-se? Eles pensam também em ter. Eles pensam que é necessário o pão para a boca, a roupa para vestir, e também a educação dos filhos.
Há tanta coisa necessária. Por isso é necessário nós equilibrarmos o ser e o ter. E é o que Jesus nos transmite. É vivermos não só em função de nós próprios, mas também em função daqueles que nos rodeiam. E o cristão é aquele que está atento a essa realidade. E, estando atento a essa realidade, procura ser sério e honesto na solução desses problemas. Ainda há pouco tempo li alguém dizer que às vezes até há governantes que são cristãos ou se dizem cristãos, mas que aprovam leis que não têm nada a ver com o cristianismo ou com a fé. Até são leis contrárias à fé e ao dizerem-se cristãos. Vivem neste sim e neste não, vivem neste meio termo, que não são peixe nem carne, mas uma coisa é certa, não são cristãos. Não são. Então é necessário nós referirmos também o Apocalipse. O livro do Apocalipse, naquela mensagem que dá às 7 igrejas, e estes 7 representam as igrejas de todo o mundo, é um 7 universal, é um 7 de completude, isto é a igreja completa. Há um aviso a uma das igrejas, e que vai dizendo assim, mais ou menos nesse sentido, eu até preferia que fosses fria, porque quente não és. Mas ao menos fosses fria. Mas não, tu és morna. E os mornos, eu vomito-os da boca para fora. Isto é, aqueles que nem são sim, nem são não, nem se resolvem, o que é que andarão a fazer? Nós precisamos de tomar decisões. E às vezes as decisões custam a ser tomadas porque implicam muitas vezes também o sair do sofá. E quando digo sofá é daquele bem-estar. Pois é necessário às vezes sair. Então, que a nossa vida de cristãos seja uma vida completa, sabendo ouvir a proposta de Jesus e não termos medo de fazer essa proposta. Porque Cristo é o nosso centro. É para Ele que nós caminhamos. Assim seja. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é na verdade nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois na verdade santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava
para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da Fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos confiantes a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém.
Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.